Galera, o episódio 6 de Agatha Descent chegou com tudo na voadora. Isso foi maneiro pra caramba. Foi revelado o passado do William Kaplan, segredos da Agatha, suposta localização do Visão. Teve até a volta do Evan Peters na série. Cara, isso foi muito top. Vem comigo pra mais uma análise de Agatha Descent. Bora lá. Inês Peter aqui. A Marvel revelou tudo sobre o filho da Wanda. Como ele voltou, como ele se interessou pela Agatha e o que ele realmente quer no Caminho das Bruxas. E esse episódio trouxe um mistério ainda maior. Onde tá Rio Vidal? Bora conferir cada detalhe desse episódio. Vamos lá, vem comigo, manda um like, capricha um like. Pô, tô viajando e fiz esse cenário improvisado aqui, mas tem que ser o que tem, né, cara? Pra trazer isso pra vocês, que eu assisti um negócio que, caramba, cara, que top demais isso. Vamos conversar, já capricha no like. E se quiser saber onde eu tô, tem que seguir a gente no canal Mala Feita, né? Todas as viagens a gente posta lá no canal Mala Feita, aqui dentro do YouTube mesmo. Valeu. William Kaplan. Chega de mistério, a série mostrou a origem completa do William Kaplan. Bom, a primeira coisa que a gente viu é que ele tem a mesma origem judaica dos quadrinhos. A série mostra isso através de um bar mitzvah em Eastview. Eastview fica próxima de Westview, né? Não esquece disso, vai ser importante, ok? Bom, o William Kaplan tá ali, vivendo esse momento importante pra ele. Para um jovem judeu, né, o Bat Mitzvah é a cerimônia que simboliza o momento em que ele se torna responsável pelas próprias ações dentro ali, sabe, da religião dele. Nos quadrinhos, nada disso é muito bem representado, né? Até porque o Billy encarnou o William Kaplan desde o nascimento. São crianças que nasceram com a alma dos filhos da Wanda. Só que na série, o Bar Mitzvah traz um significado ainda maior. É com 13 anos que a vida do William muda completamente. A primeira mudança acontece quando o William encontra a Lilia Caldeira numa barraca de adivinhação na festa dele. Naquele momento, o William não era bruxo. Não conhecia nada sobre a Agatha, tipo, era só um menino vivendo em Eastview. Só que a Lilia é capaz de ver o futuro, e ela percebe que a vida dele iria mudar. Por causa disso, ela cria uma runa de sigilo e coloca no paletó dele. Depois disso, ela esqueceu completamente do William e ele dela. Aí depois do encontro com a Lilia, o pai do William aparece e fala pra todo mundo ir pra casa por causa da anomalia em Westview. A festa estava acontecendo no mesmo momento que os eventos de Westview estavam chegando no fim. E no corre-corre da cidade grande, eles voltam pra casa pra tentar se proteger, até que acontece o acidente de carro e o William morre. No mesmo tempo que o William morre, a Wanda desfaz o Rex e os filhos dela são apagados. Só que quando as crianças são apagadas, elas não desaparecem. Elas se tornam almas, né? Ou alguma coisa do tipo. É nesse momento que a alma do Billy vai parar no corpo do William, que morreu. E o mais sinistro é que quando o William acorda, ele grita o nome do irmão, do Tommy. Tommy! Provavelmente ele viu a alma do irmão ficar pra trás ou algo do tipo, né? Enquanto ele voltava pro mundo dos vivos. E isso me faz lembrar, inclusive, da voz de criança gritando, né? Mãe, socorro, ajuda a gente lá no final de WandaVision. Se vocês repararem, são os dois pedindo ajuda. Não é só o Tommy. Então a ideia de que a Wanda foi salvar a alma dos filhos em algum momento, antes do Doutor Estranho, vai por água abaixo. O que ela escutou provavelmente foi variantes dos meninos pedindo ajuda pelo multiverso. A alma do Billy existe e ela encarnou no corpo do William antes da Wanda deixar o Westview e ir pra cabana estudar o Darkhold. Mesmo assim é legal ver que a única coisa que o William se lembra é do irmão, né? O resto ele foi descobrindo ao longo do episódio, durante os 3 anos aí que ele passou estudando sobre bruxaria e sobre ele mesmo. E na boa, galera, essa ideia do William morrer tinha sido vazada muito tempo atrás. Eu, inclusive, comentei na análise lá do 3º episódio que ela poderia ser real, vocês duvidaram e tal? E que o Billy iria, comentei pra vocês que o Billy iria entrar no corpo do adolescente morto. E foi o que aconteceu. Bom, mas antes de seguir com o William, vai lembrar também que a policial que ajudou os pais dele no acidente é a Alice Wu. Essa é uma referência legal, porque nas HQs a Alice é uma detetive meio que sargento da polícia. Na série ela explicou as mudanças de emprego, de policial pra guarda de shopping. Tudo acontecia por causa da maldição que a família tinha. Outro ponto aqui é que o William também viu a Jen na internet, falando lá dos cosméticos dela. Galera, não é muita coincidência, o William conheceu o Coven inteiro. Sei lá, fiquei com o pé atrás assim, quando todas as bruxas começaram a aparecer. Mas talvez seja só coincidência. Investigando o passado perdido. Depois que o William voltou pra casa, ele não era mais o mesmo, ok? Ele não conseguia se lembrar do passado, sem falar da habilidade de poder, ele mente. Só que o mais legal dessa cena é que quando ele vai pro quarto, ele olha pro espelho e começa a falar: eu sou o William Kaplan, repete várias vezes. Pode ser que as palavras na série não tenham o mesmo significado, mas com certeza uma referência aos poderes dele nos quadrinhos. No começo da história do Icano, ele costumava repetir o que ele queria e alterava a realidade. Se a gente vê, por exemplo, Guerra Civil 2, tem uma cena em que ele é preso pelo controle de super-humanos. Só que, na verdade, quem tava no comando do caminhão era o Steve Rogers e o Sam Wilson. O Sam, ele pede pro Icano usar magia para teleportar eles dali. O Icano simplesmente repete: eu quero estar em outro lugar. Ele fala isso várias vezes, várias vezes, e eles se teleportam, assim.
Ele faz isso várias vezes nas HQs. Em Jovens Vingadores 9 de 2005, ele vê um cara caindo pela janela e ele fala assim, eu quero pegá-lo. Depois ele tá atrasado pra escola e fala, quero chegar na escola na hora. Então se essa autoafirmação de que ele é o William é só uma referência, tá valendo. Mas ao mesmo tempo pode interferir de alguma forma na realidade. O fato é que ele não era mais o William, né? Só que naquele momento era a única realidade que ele conhecia. E ele resolveu abraçar achando que, ele tava com amnésia. Mas tudo isso acabou mudando. Com o passar do tempo, o William não podia mais ignorar o fato de que ele não se lembrava do passado antes do acidente e que algo estranho estava dentro dele, né? Então ele começa a investigar o Westview. E é aí que chega no Ralph Bonner, um sobrevivente Westview que aceitou falar com ele sobre o que rolou na época lá. Pô, galera, quando eu vi o Evan Peters voltando pra interpretar o Ralph de novo, eu achei maneiro demais. O cara consegue roubar a cena. Pô, ele mandou bem em WandaVision e agora, ficou melhor ainda. O Ralph ficou meio paranoico depois de tudo que ele passou com a Agatha. Ele tem superstição, carrega amuletos de proteção, o cara ficou de pirado, né? Mas além dele ser um personagem maneiro pra caramba, o Ralph serviu como ponte pro William entender melhor o Westview e conhecer a Agatha. E ele também mostrou como é ser vítima do feitiço da Agatha. Você fica preso dentro de você, assistindo TV, interpretando personagem. E isso vai servir pra vocês entenderem melhor o maior mistério desse episódio. Depois da conversa com o Ralph, o William praticamente descobriu que é o filho da Wanda. Isso explica o fato dele não lembrar nada do passado. Ele não viveu a vida do William Kaplan. Ao mesmo tempo, ele não se lembra do pouco tempo que ele ficou com a Wanda. Por quê? Bom, provavelmente porque todas as lembranças podem ser coisa da própria Wanda. A alma dos meninos ficou pura e sem memórias. Mesmo assim, ele ainda lembra do irmão. Isso pode acontecer por causa da forma que eles foram criados. Juntos, né? Um desejo da Wanda que ganhou vida. Então meio que os dois estão ligados pela magia, sabe? Gêmeos. Espirituais, sacaram? Outra coisa legal que o Rafa falou é que a Wanda morreu e que o Visão pode ter sido desmontado pela espada. Isso é maneiro, porque explica a ausência do Visão por tanto tempo. Ao mesmo tempo, eles poderiam ter remontado o Visão e feito uma versão nova. Poderia, inclusive, ser o próximo passo para criar o Visão que aparece em Jovens Vingadores. Tipo, um Visão mais moderno, visualmente mais jovem. Lembra da série Vision Quest? Ela ainda tá de pé, galera, mas pode ser que, mudem o nome dela. Vision Quest pode ser a série que vai reunir os Jovens Vingadores. E por que eu falo isso? Porra, nas HQs o Visão tinha um programa dentro dele que se acaso os Vingadores morressem, né, ou desaparecessem, ele seria capaz de localizar a nova formação dos Vingadores. Foi assim que ele reuniu os Jovens Vingadores, inclusive. Isso pode acontecer no CM de alguma forma. Agatha Harkness. Bom, a última coisa que o Ralph contou foi sobre a Agatha. Depois disso, o William ficou obcecado lá em descobrir tudo sobre ela. Ele descobriu que a Agatha era sobrevivente de Salem, ok? Isso a gente já sabia. Mas que também sobreviveu a outros desastres da história. Por exemplo, o desastre de Hindenburg, né? Que aconteceu em 6 de maio de 1937. E não estava lá quando aquele dirigível alemão caiu, incendiou, matou várias pessoas lá. Esse dirigível é até hoje a maior nave que já voou na história. Olha que loucura isso, né? A Agatha também sobreviveu ao Titanic, né? Põe o meme dos 84 anos aí, editor, porque é isso. Bom, além dessas tragédias, a Agatha era considerada assassina de bruxas. Só que o que realmente chamou a atenção do William foi que ela foi a única sobrevivente conhecida do caminho das bruxas. Aí, a partir daí, ele descobre que no fim do caminho, uma bruxa pode encontrar o que está perdido. E é isso que faz ele ir atrás da Agatha em Westview. Na boa, achei essa explicação muito boa, eu gostei pra caramba da explicação. A série tá mandando bem no roteiro, cara, tá segurando as pontes. Ele não é fã da Agatha coisa nenhuma. O William simplesmente manipulou ela esse tempo todo pra poder chegar no caminho das bruxas. A verdade sobre a Rio Vidal. Tudo que o William passou na casa da Agatha tem duas perspectivas. Primeiro, a perspectiva da Agatha enfeitiçada e depois a perspectiva dele, que é a real. Isso é muito importante, porque quando o William chegou na casa da Agatha, ele viu ela conversando, mas não viu a Rio Vidal, certo? Depois ele foi pego pela Sharon Davis. Mas a cena é completamente diferente do primeiro episódio. Lá no primeiro episódio, a Sharon ficou assustada porque atropelou o menino. Mas na realidade mesmo, parece que ela faz de propósito pra impedir que ele fuja da Agatha. E na boa, impressão que fica é que os vizinhos cuidaram da Agatha esse tempo todo. Pra eles, a Agatha não era uma bruxa do mal. Na verdade, se não fosse ela, a cidade ainda estaria presa lá no feitiço de Westview. No feitiço da Wanda, né? Isso foi mostrado no primeiro episódio. É como se eles tivessem gratidão, né? Talvez pena dela. Depois disso, a cena do interrogatório mostra que a conversa e a postura do William eram completamente diferentes. Tudo que ele falava era filtrado pelo feitiço colocado na Agatha. E se vocês repararem, a Rio Vidal também não aparece no interrogatório, sendo que ela estava presente quando a Agatha chuta o menino. Em momento algum, ele olha pra Rio Vidal. É como se, não tivesse mais ninguém na sala. Lembra quando ele pergunta no primeiro episódio por que a Agatha estava olhando pro quadro? Galera, a Agatha conseguia ver através do quadro, como se fosse uma extensão da casa, ou melhor, da delegacia. E isso acontece por causa do feitiço, mas ainda assim a Rio Vidal estava lá. Só que o William não viu. E o mais interessante é que aquele quadro não é qualquer quadro. Eu falei dele aqui na análise do terceiro episódio pra vocês, né? Aquele é um quadro de Francisco Zuccarelli chamado Macbeth Encontra as Três Bruxas, baseado numa cena famosa da obra de William Shakespeare, né?
Mais uma vez, a simbologia de 3 bruxas, 3 mulheres, é mostrada na série e pode estar escondendo algo sobre a verdadeira identidade da Rio Vidal. Na perspectiva do William, a série dá a entender que ele só viu mesmo a Rio Vidal quando ela atacou a Wanda. E eu falo isso porque, de alguma forma, ele se lembra dela no Caminho das Bruxas. Ele fala que a moça carismática, só que perigosa, tá de volta. E um ponto importante é que a série diz que o William libertou a Agatha. Só que o feitiço dele parece que não funcionou na hora. Depois que a Agatha prendeu o William no armário, ela ainda teve mais algumas alucinações. Ela viu o corpo da Wanda no necrotério e depois a Rio Vidal aparece e a Agatha começa a oscilar entre os personagens, até que ela consegue despertar. Só que ela não desperta completamente. Isso pode ser a chave para o mistério da Rio Vidal na série. O feitiço foi saindo aos poucos da Agatha, tanto que no segundo episódio, antes de sair da casa, ela acha que tem um carro e senta lá numa cadeira avulsa. Quando ela percebe que não é um carro, ela sai meio sem graça dali. Isso prova que o contra-feitiço do William levou um tempo lá pra desfazer o feitiço da Wanda. Talvez a série tenha só errado na cena, mas esse episódio mostra a perspectiva do William e ele não viu a Rio Vidal enquanto estava sendo interrogado na casa da Agatha. Ah, Peter, então só a Agatha pode ver a Rio Vidal? Não é isso que eu tô falando. Eu tô apontando só pra parte em que o William tá na casa da Agatha. Ali, como eu falei, cara, tipo, ele parece que só viu a Rio Vidal durante o ataque. Se a série fosse fazer a Rio Vidal aparecer só pra Agatha, ela teria muito trabalho pra explicar como é que a Rio Vidal interagiu com todas as outras bruxas. Mas vocês não acham estranho, né, a Rio Vidal aparecer só depois da morte da Sharon Davis e ir embora depois que as outras bruxas foram mortas? Ela não apareceu nesse episódio. Depois da última aprovação que era relacionada ao mundo dos mortos, a Rio Vidal sumiu. Tem coisa aí, galera. E eu acredito que o colar da deusa Tríplice, né, que a Agatha roubou da mãe dela lá, tá relacionado com a Rio Vidal. Mas com certeza isso vai ter explicação no próximo episódio. E só adiantando, cara, nem todas as bruxas morreram. Eu falo isso porque nos trailers dá pra ver a Jenny e a Lilia de volta lá na aprovação das bruxas. Billy Maximoff. Pra finalizar, a série terminou com o William assumindo que ele, na verdade, é o Billy Maximoff. Quando a Agatha pergunta o nome dele pela primeira vez, ele fala William Kaplan. Depois ela pergunta de novo e ele fala Billy Maximoff. Não tem mais dúvidas, agora ele é Billy Maximoff. E aqui tem um detalhe importante, porque diferente das HQs, o Billy não tem um laço com os pais. Esse Billy viveu 3 anos com a família Kaplan. Ele também não tem mais 2 irmãos mais novos, né, igual nas HQs. Então dá pra ver que o laço dele com essa família, né, não é tão grande igual o Billy nos quadrinhos. A real é que agora mudou tudo, cara. O Billy sabe que é poderoso e não confia na Agatha. Por outro lado, a Agatha sabe que ele é o filho da Wanda e que ele tá atrás do irmão. Outra coisa que me chamou também a atenção é o jeito que a Agatha fala com o Billy. Quando ele fala dos poderes e meio que tá lamentando sobre a Jenny e a Lilia, a Agatha fala pra ele que ele não tinha que se envergonhar. O jeito que ela fala é como se ela entendesse o que ele tá sentindo. E pelo visto, a Agatha realmente nasceu com poderes além das outras bruxas. Isso faz ela acabar se revoltando. Eu já disse várias vezes, a Agatha se tornou uma bruxa má, mas existe algum trauma que levou ela a ser assim. Vamos descobrir nos próximos episódios. Quanto ao Tommy, bom, o Billy quer encontrar ele no final do Caminho das Bruxas. Lá ele vai ter a resposta de onde o Tommy tá. Não fica claro se o caminho vai trazer o Tommy de volta ou se ele vai revelar pro Billy onde o Tommy tá. Nos quadrinhos, né, lá em Jovens Vingadores 10, o Hulk King é sequestrado pelo Super Skrull e os Jovens Vingadores vão pedir ajuda pros Vingadores. Só que chegando lá, eles encontram só o Visão e o Jarvis. E é aí que o Visão sugere aumentar a equipe e faz uma pesquisa para encontrar outro super-herói. Eles encontram um cara chamado Tommy Shepard e vão atrás dele. O Tommy tá num reformatório, meio que numa prisão onde cientistas fazem experimentos com ele, né? Assim que eles olham pro Tommy, a estrutura fala que ele e o Billy parecem gêmeos. E de fato são idênticos, só muda a cor do cabelo. Só que nessa época, mesmo com essa aparência, eles ainda não sabem que os dois são filhos da Wanda. Só vão descobrir depois que o Super Skrull revela sobre o passado da Wanda e aí o Visão confirma que a Wanda teve sim 2 filhos. Na série estão fazendo um caminho completamente diferente. Aqui o Billy sabe que o Tom existe. Ele sente o irmão, ele vai pro Caminho das Bruxas tentar encontrar ele. Pro CM isso ficou até melhor do que nos quadrinhos, né? Eu acho bacana o que fizeram no CM. Existe uma conexão que vai além das memórias do Billy. Ele sente o irmão, sabe? É como se fossem um só. Coisa de gêmeos mesmo, né? Tomara que a Marvel traga o Tommy pro Sam, cara. Tem que ter um velocista recorrente na Marvel. E na boa, seria maneiro demais se o Tommy tivesse com o Mephisto. Já imaginou? Na boa, essa série tá cada vez melhor. Essa série tá boa. Agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham desse episódio? O que vocês estão curtindo nessa série agora? O que vocês não estão curtindo? Eu tô vendo um monte de gente falando que a série tá ruim e não tá assistindo. A série tá ruim, por isso eu nem tô vendo. Que raio de crítica é essa, cara? Essa série tá boa, cara. Eu sou o maior crítico de séries da Marvel, de produções da Marvel que tão meia boca, que queiram lacrar, mas essa não, essa tá maneira. Toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, tamo junto sempre, obrigado por eu poder ter esse trabalho, que onde quer que eu esteja, vocês estão assistindo meus vídeos. Pô, isso é bom demais, cara, isso dá uma moral gigante. Até a próxima, galera, fui! Uhul!